Meditação do dia. No livro de Daniel, capítulo 2, a palavra de Deus nos fala sobre sonhos que Nabucodonosor teve e a forma que Deus ajudou Daniel para que livrasse a vida de muitas pessoas diante desse acontecimento. No capítulo anterior, a palavra de Deus nos falou sobre o momento em que Daniel e Misael, Ananias e Azarias são levados para a Babilônia, levados cativos, são tirados de sua terra, e quando chegam na Babilônia, eles não cederam às pressões de Babilônia, mas se mantiveram fiéis diante do Senhor. No capítulo 2, agora a palavra de Deus nos fala assim: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: Tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei, em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: O assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Nessa passagem nós vemos esses homens que foram chamados diante do rei: os magos, astrólogos, encantadores e os caldeus. Eles eram pessoas que tinham ali habilidades, muitas vezes lidavam ali com coisas ocultas, com espíritos malignos, para trazer uma interpretação aos sonhos, assim como há, né, até os dias de hoje, infelizmente, pessoas que seguem esse tipo de caminho tortuoso, tentando trazer uma resposta para aquilo que não sabe. Na verdade, tudo isso faz parte do sistema maligno do engano, né, que traz a falsificação em muitas áreas da sociedade. Muitas religiões que existem no dia de hoje, mas que não têm compromisso com a verdade. E assim o inimigo manipula essas pessoas e elas acabam sendo enganadas e também enganando a outras pessoas com a mentira. Mas nesse momento nós vemos que esses homens são levados até o rei, eles se apresentam diante do rei, e o rei fala que teve um sonho e estava perturbado o seu espírito. Mas o rei falou que aquilo que ele tinha sonhado tinha escapado da sua mente. Ele não sabia o que ele tinha sonhado, ele tinha esquecido daquilo que ele tinha sonhado. E se esses homens não fizessem ele saber o sonho e a sua interpretação, eles seriam despedaçados e as suas casas seriam destruídas. Esses homens, então, eles ficam desesperados e eles tentam, de alguma forma, falar para o rei que aquilo, no versículo 10 nós vemos: Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu, porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E assim saiu esse decreto, e Daniel e os seus companheiros foram buscados para que fossem mortos. Mas Daniel, ele fala de forma prudente ao capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia, e perguntou a ele por que esse decreto tinha saído e se fazia tudo isso com tanta pressa. Então explicaram esse caso a Daniel, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que ele pudesse dar a interpretação. E Daniel foi respondido, pois no versículo 17, a palavra de Deus nos diz que Daniel foi para sua casa e fez com que seus amigos Ananias, Misael e Azarias também soubessem desse caso. E falou para eles
pedirem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. É interessante nós vermos que Daniel ele havia recebido entendimento, conhecimento de Deus. No versículo 17 do capítulo 1, a palavra de Deus nos diz que Deus deu a Daniel entendimento em toda visão e sonhos. Mas nesse momento, Daniel não recebeu instantaneamente a resposta para esse mistério. E ele pediu ajuda aos seus amigos para orarem a Deus. E aqui nós vemos a importância de nós sermos unidos para orarmos ao Senhor. No versículo 19, a palavra de Deus nos diz que então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. É interessante nós destacarmos que os amigos de Daniel oraram e Deus deu a visão a Daniel. Mas não foi somente Daniel que estava clamando. Os seus amigos também clamaram e Deus deu a visão a Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Então Daniel louvou o Deus do céu. E falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E nos demais versículos nós vemos que Daniel louvou a Deus por tudo isso que Deus tinha feito na vida dele, por ter revelado esse mistério. Então Daniel foi novamente ao capitão da guarda para que ele falasse com o rei. E assim Daniel foi introduzido na presença do rei e falou com o rei que, na verdade, aquele segredo nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o poderiam declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. E aí Daniel começa a falar ali o que Deus havia revelado para ele. Interessante, nós vemos que Daniel não falou isso de si mesmo, mas Deus revelou a Daniel. Porque quem revela aquilo que está oculto é Deus. Não há nenhum espírito maligno, não há nenhuma obra, nenhum sistema desse mundo que possa revelar aquilo que está oculto. A astrologia, a magia, seja o que for, nada disso pode revelar aquilo que está oculto. Somente Deus, Deus que está no céu, é Ele quem revela os mistérios. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, nos demais versículos, nós vemos que o Senhor revela ali a Daniel, e Daniel fala para o rei tudo aquilo que ele tinha sonhado, e além de falar aquilo que ele havia sonhado, também fala a sua interpretação, que era para os últimos dias. E essa visão era acerca dos reinos que estavam ali naquele momento, que iriam vir depois do reinado de Nabucodonosor, depois desse império babilônico, vêm outros impérios, vêm outros reinos. Mas, no versículo 44, a palavra de Deus nos diz: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse versículo nós vemos um encerramento, dessa interpretação, já nas palavras finais, nos mostrando que apesar dos outros reinos serem muito fortes, terem a sua glória, o Senhor levantará um reino que não será jamais destruído. E isso aponta para o reinado messiânico, o reinado do Senhor Jesus Cristo. Esse reino não passará a outro povo, mas o Rei dos Reis reinará para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Ele mesmo subsistirá para sempre. Glórias a Deus. No versículo 49, a palavra de Deus nos diz, 48 e 49, a palavra de Deus nos diz que o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muitas dádivas e o pôs por governador de toda a província de Babilônia. E Daniel pediu ao rei, e o rei constituiu também sobre os negócios da província a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei, numa posição honrada, numa posição de destaque, e ele não esqueceu de seus amigos nesse momento, mas os seus amigos também foram honrados. E aqui nós aprendemos essas grandes lições
para as nossas vidas. Não precisamos nos corromper com esse mundo para chegarmos a uma posição de destaque, a um lugar bom diante do Senhor. Não precisamos disso. Nós precisamos ser fiéis a Deus. E no momento certo, aquilo que tiver de ser, será. E nós seremos realizados aqui nessa terra. Passaremos por tribulações. Mas aquilo que Deus tem preparado para nós iremos conquistar se formos fiéis ao Senhor, assim como Daniel e seus amigos foram. Guarde essa palavra no seu coração e tenha uma excelente terça-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.